Olá, você que clicou nesse vídeo, eu sou o NTX e eu vim aqui novamente para falar de anime. Mesmo que muitos tenham vindo aqui em casa, batido na porta. Nunca mais faça uma tier list de anime. Nunca mais ouse falar de anime. Netflix, não deixe esse cara falar de anime de novo, ele é maluco. Bom, eu vim de novo. O maluco é brabo. Contra tudo e contra todos, falaremos sobre Naruto, o GOAT dos GOATs. A gente vai destrinchar todo mundo de Naruto, inclusive o Naruto clássico e o Naruto Shippuden. Naruto Shippuden é horrível, eu odeio Naruto Shippuden. Naruto inteiro é um churrasco. A gente não vai no churrasco e come só pão de alho e queijinho. A gente come todas as carnes. Então vai ter Naruto e Naruto Shippuden, porque é muito bom. Tem que gostar de Naruto Shippuden. Se você não gosta de Naruto Shippuden, sai do vídeo agora. Tô brincando, não sai não, mas volta aqui, volta aqui. Aproveita que você voltou pra ver o vídeo e já senta o dedo no botão de se inscrever aí. Porque que acontece? O meu chefe, ele ficou um pouquinho mais feliz, né, com o sucesso do último vídeo. Então tem uma grande chance dele não me demitir depois das besteiras que eu falei. Talvez, até se a gente falar bem baixinho, ele me dê um aumento. Mas pra isso acontecer, vocês vão ter que se inscrever. Então não se esquecem, se inscreve e deixa o like. Ó, não esquecem, eu vou estar de olho. Eu sei que vocês já devem estar com armas e facas na mão, falando assim... NTX, fala logo sobre o que se trata o vídeo. Então vamos lá, o vídeo é muito simples. Eu vou falar sobre lições de vidas que a gente aprendeu assistindo Naruto. A gente quem? Eu. Porque vocês eu não sei, né? Não dá pra eu saber tudo também. E aí vai ter de tudo. Vai ter lições de vida que a gente aprendeu mesmo com o Naruto, com o Kakashi, com o Jiraiya, com o Gaara. Tem assassino, tem ladrão, tem espírito. Vai ter lições de vida que a gente aprendeu com o Sasuke. Tô brincando, com o Sasuke a gente não aprende nada. Eu odeio muito o Sasuke. Eu não quero mais falar dele. Ó, fiquei irritado só de falar dele. Você tem que se acalmar, é isso que você tem que fazer. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. O que vocês acham de juntos a gente escolher um apelido pro nosso editor? Porque toda vez a gente fala editor, eu peço pra ele, eu acho que a gente podia chamar ele de uma coisa um pouquinho mais carinhosa, né? Me digam o que vocês acham. Mas tem que ser um apelido carinhoso, hein? Não vem colocar aqui, ó, coisa ruim, que também não vai dar certo. Porque aí vai ficar mó clima ruim aqui na edição. Também não vamos chamar ele de Sasuke, né? Porque eu odeio o Sasuke. Bom, no último vídeo eu falei muitas coisas geniais, né? Pra mim eu falei todas as coisas geniais. Mas eu tava reassistindo aqui, né? E... partiu de mim, dos meus próprios pensamentos, vir aqui e me retratar e falar que Dandadan não é nosso, né? A temporada tá saindo com a gente, mas ele não é nosso, não é da firma. Então é sempre bom retratar, né? Para que meu chefe não puxe a minha orelha, hipoteticamente falando, né? Não que isso vá acontecer, não que isso já tenha acontecido. Chefe, por favor, abaixe essa faca. Bom, e pra terminar minha onda de retratações e a gente ir pro vídeo, muita gente reclamou de onde ficou o Dr. Stone. E eu queria falar só pros fãs, né? Eu achei importante a gente ter essa conversa. Que ele ficou realmente no lugar errado. Era pra ele estar mais abaixo. Era pra ele estar pior. Você parece burro! Vamos pro vídeo aí. Ensinamento número 1. O trabalho duro vence o talento. Versão brasileira, Herbert Richard. Bom, agora vocês estão vendo a minha Netflix. A Netflix de um CLT. Vocês podem ver, ela é muito diferente, né? Ela, assim, a verdade é que ela é a mesma coisa das suas, né? Mas vamos lá. Vamos assistir a melhor luta do Naruto clássico. Isso é um fato, a gente tá falando de fato, né? Não tô aqui pra mentir. Mas essa é uma exceção! Ah, sério? Sério? Será que são... Ah, você assiste dublado, você não assiste japonês. Gente, eu tenho que valorizar o trabalho do brasileiro. Brasil! Esse aqui é o momento de maior farm de aura da história dos animes. Olhem isso. Não, silêncio no estúdio, por favor. Agora posso me mover com liberdade. Ah, por favor, acha mesmo que poderá passar pela defesa Tô nervoso, olha isso. dependendo de um par de pesos? Esse cara é muito... Aqui eu queria saber, eu quero que alguém dos comentários me responda. Por que ele não jogou os pesos na cabeça do Gaara? É, né? Essa aí vocês não sabem, né? Toma esse furo de roteiro aí. Editor, pega um bloquinho de nota aí. Vamos anotar o que a gente aprendeu com esse ensinamento de Rock Lee versus Gaara. O trabalho duro quase sempre vence o talento. Ele quase venceu, se não fosse o roteiro, né? Segunda coisa, quem não chorou vendo essa luta não tem coração. Eu acho que antes de você virar amigo de alguma pessoa, você tem que chegar pra ela e falar assim: ah, já assistiu Naruto? A pessoa vai falar já, porque se ela falar que não, você não precisa virar amigo dela, né? Aí você fala assim: ah, e você chorou com Rock Lee
E Gaara, aí a pessoa fala assim, ah não chorei, achei meio bobinho. E aí você vira de costas e vai embora, porque não dá pra ser amigo dessa pessoa. Ensinamento número 2. Eu vou fazer isso todas as vezes agora. Eu acho que o que a gente aprende logo depois de Rock Lee, Gaara, e que a gente vai vendo pro resto da obra, que já é importante pontuar agora já como uma boa lição de vida que a gente leva pra vida toda, é que o Sasuke é muito chato. Ele é muito chato, gente. Eu odeio o Sasuke. Pronto, eu só queria lembrar isso de vocês, que eu odeio ele. Vamos pra lição número 3 agora. Ensinamento número 3. Bom, eu acho que um dos ensinamentos mais importantes que a gente aprende no Naruto clássico é a cabular aula. Vem no react comigo aqui pra gente assistir um pouquinho disso. Ei! Ainda estamos em aula! Ah lá. Ah, a aula tá chatinha. O que você faz? Você cabula a aula. Ô Sensei, a aula tá acabando. A gente tem que ser honesto também. Deve ser um saco ser o professor do Naruto também, né? Ele devia aprontar muito, né, cara? Até mais, Sensei! Ei, garotos! Ah lá, é disso que a gente tá falando, ó. Isso que é bom, ó. É matar a aula, é sobre matar a aula. Caderno e caneta na mão pra gente anotar o que a gente aprendeu nessa. Matar a aula é importante. Dos 4 ali que estavam matando a aula, 2 viraram prefeitos, né? Viraram Hokages. Então assim, a chance de você virar prefeito matando aula é muito grande. Já avisa sua mãe aí. Aí se ela falar assim, ah não filho, isso aí é besteira, pode falar que foi o NTX, o CLT da Netflix que falou pra você matar aula. Pode falar, eu assumo isso, eu converso com ela, eu explico pra ela os benefícios de matar aula. Ensinamento número 4. Além de tudo que a gente falou já, uma coisa que a gente não pode esquecer que Naruto ensina pra gente sempre é a tratar os nossos melhores amigos com muito amor e carinho. Eu vou mostrar uma cena aqui que comprova isso, todo esse amor, todo esse carinho. Vem comigo dar uma olhadinha aqui agora. Olha, isso sim é tratar aquele seu amigo com o carinho que você gosta. São apenas crianças se divertindo sem celular. Olha que coisa boa, olha. Crianças, né? Tem que deixar as crianças brincarem. Deixa os garotos brincar! Papel e caneta na mão, vamos anotar o que a gente aprendeu nessa lição. A amizade a gente tem que deixar perto da gente. Seja chutando, abraço, tô brincando, hein? Não vai chutar seu amigo chato, hein? É uma exímia explicação de como a gente tem que ver a nossa amizade hoje em dia, né? A gente tem que ver ela desse jeito, com muito carinho, né? Tentando manter a pessoa próxima. Aí a pessoa, assim, vacilou um pouquinho com você, chute, jutsu bola de fogo na cara dela. Tem que ir lá no Vale do Fim e sair na porrada. Gente, tô brincando, viu? Não saia com a porrada com ninguém, por favor, evitem. Conversem com as pessoas, né? Eu acho que é um bom ensinamento de vida que talvez... A verdade é que se o Naruto tivesse conversado com o Sasuke um pouquinho... Se abracem e dizem eu te amo. Não tem como. A obra teria acabado com 6 episódios, se tivesse uma conversa entre eles, né? Mas não teve, né? Tá aí um ensinamento de vida pra vocês. Anota aí, editor. Conversar sobre seus sentimentos com seus amigos. Bom, saindo agora um pouquinho do Naruto clássico, vamos pro tão amado por todos Naruto Shippuden. Só pra lembrar um ensinamento que eu acho que eu esqueci de falar, é que o Naruto, desde o começo, ensina a gente a odiar o Sasuke. Eu odeio o Sasuke, é sempre bom lembrar que eu odeio o Sasuke. Lembrem disso que eu tô falando, hein? O Sasuke é muito chato, cara. Ensinamento número 5. Pão, 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 pão. Eu acho que uma coisa que a gente aprende em Naruto clássico, mas que fica mais forte em Naruto Shippuden, é a amar os animais. E esses animais são principalmente o sapo. A verdade é que antes de assistir Naruto, eu olhava para os sapos e eu tinha um certo nojo deles. Se um sapo viesse pulando na minha direção, eu ia dar um chutão nele. A verdade é essa, gente. Não tem porque eu menti aqui pra vocês. E depois de assistir Naruto, se eu estiver andando na rua e eu ver um sapinho, eu vou olhar pra ele, eu vou apontar pra ele e eu vou falar: eu sei o seu verdadeiro potencial ninja. Eu sei o que você pode fazer. Eu poderia mostrar várias cenas que tem o Naruto treinando com os sapos. Sim, eu ouço o som dos sapos! Mas eu queria muito uma desculpa pra mostrar essa cena nesse vídeo aqui, rapaziada. Que essa aqui é a cena com mais aura da história dos animes. Isso aqui, eu vou deixar passar, eu não quero nem falar nada. Ó. Nossa, tô arrepiado. Vou ficar quieto, gente, apreciem a arte. Falei que ia ficar quieto, mas eu tô muito arrepiado. Olha que... Bom, se isso aqui não é o suficiente pra fazer você gostar de sapo, nada mais vai ser nesse mundo. O que a gente aprendeu?
que sapo é o animal mais da hora de todos. Porque o Naruto gosta de sapo. E se o Naruto gosta de sapo, eu também gosto de sapo. Se o Naruto gostasse de cavalo... Cavalo ia ser o animal mais foda de todos. Mas ele gosta de sapo, o que eu posso fazer? Desensinamento número 1 de Naruto. Só pra finalizar aqui, a maior mentira que esse anime já contou é que esse tal de lamen é uma coisa boa. Você não faz ideia de como o lamen do Ichiraku é bom. Inclusive, alguém pode me ajudar aí nos comentários se fala lamen ou ramen? Vocês podem comentar, eu fiquei na dúvida agora falando, mas eu vou falar lamen, tá? Mas nem queiram me zoar, porque eu procurei aprender, hein? A verdade é que essa comida aqui é horrível. Se você nunca foi comer, eu recomendo que você vá uma vez, pelo menos pra você experimentá-la. Até que não tava ruim. Mas nunca troque um lamen por um arroz e feijão. Se o Naruto fosse brasileiro, ele ia ficar todo dia querendo arroz e feijão e não lamen, que é ruim, Lamen é uma coisa ruim. Ah, mas eu gosto de lamen, eu sou muito fã de lamen, eu como lamen todo dia, meu amigo. Você não é o Naruto, cara. Bom, gente, eu acho que eu me expus bastante, já tá bom, né? Eu já fui xingado por fãs de Dr. Stone. Mas é burro! Por fãs de Baki. E agora, se eu for xingado pelo meu anime favorito, pelos fãs dele, eu não vou aguentar. Meu coraçãozinho vai se rachar em 1000 pedaços. Bom, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou. De você se inscrever, é muito importante pro meu chefe não me demitir. Lembre-se que apesar de tudo dito aqui, eu ainda sou apenas um CLT que trabalha na Netflix. Então é importante o seu like, a sua inscrição, pra eu não ser demitido e deixar de ser um CLT, né? Porque eu gosto muito de CLT, a verdade é essa. Tá bom, chefe? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, não me demite, hein? E também já deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo sugestões de ideias pros próximos vídeos. A gente tá precisando, eu tô muito pouco criativo, então eu tô precisando ler algumas ideias pra roubar. E pode deixar que eu vou dar o crédito, viu? Ou não também, é o que me dá na telha também, dá pra acertar sempre.